A imagem utilizada pelo profeta Ezequiel das 4 figuras que aparecem na visão que ele experimenta e descreve no seu capítulo 4. E a associação dessas figuras com os 4 evangelistas agora vai ser abordada pelo grande doutor da Igreja de rito latino, Santo Ambrósio. Já vimos vários padres da Igreja fazerem essa associação, essa identificação, essa tipologia entre essas figuras, a saber, homem, touro, leão e águia, com os 4 evangelistas. Com a palavra, Santo Ambrósio, no seu comentário ao Evangelho segundo Lucas, precisamente no prefácio, logo no começo, na abertura dessa obra monumental. Ele comenta todos os versículos do Evangelho segundo Lucas. Convém chamar o Evangelho segundo Mateus de livro de moral, uma vez que os costumes morais se dizem com propriedade do homem e não de outro ser. Marcos é reconhecido sob a figura do leão, uma vez que inicia seu relato com a expressão do poder divino nestes termos: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. A João atribui-se a figura da águia, pois exprimiu os milagres da ressurreição divina. É o primeiro padre da Igreja que chama o evangelista Mateus de o moralista, ou especificamente o seu Evangelho, como um livro de moral. Não é inexata, não é exagerada, muito menos forçada essa comparação, essa nomeação, digamos assim. Porque, de fato, nos ensinamentos do primeiro Evangelho, o Evangelho segundo Mateus, nós temos, na sua imensa maioria, nas parábolas, nos fatos, nos ditos, nos prodígios que Jesus realiza, implicações morais para nós. Aliás, o Evangelho como um todo, ele tem uma aplicação moral, diríamos em linguagem técnica, uma parênese, ou seja, um convite a uma ação bem concreta dos pervertidos para a conversão, dos convertidos para que perseverem nesse propósito. São exortações que têm uma implicação direta na nossa conduta, no nosso agir. E isso se encontra abundantemente no Evangelho segundo Mateus. É verdade que todos os outros também têm essa aplicação, mas o raciocínio de Santo Ambrósio é que é muito feliz. Ele pega a imagem do homem da profecia de Ezequiel, identifica com Mateus, porque o Evangelho segundo Mateus abre-se com a genealogia do homem Jesus. E reparem aqui a felicidade dele. Os costumes morais se dizem com propriedade do homem e não de outro ser. Não se fala de moral de animais, de moral de outras criaturas, mas de moral para os seres humanos. Toda moral, aliás, a moral pode ser definida como um conjunto de regras que levam o homem a agir segundo a lei de Cristo, supondo que essa moral seja uma moral cristã. É o reto agir em Cristo. Ou seja, é o comportamento à luz de Cristo, na fidelidade a Cristo, na obediência a Cristo, segundo os preceitos de Cristo. Cristo que se fez homem e a humanidade de Cristo já é, digamos assim, a abertura do Evangelho segundo João, do Evangelho segundo Mateus. Depois, a associação de Marcos com a figura do leão. Marcos começa o seu Evangelho no deserto, o lugar onde está o leão. E depois a águia. São João é identificado com a águia que voa porque fala dos fatos da ressurreição de Cristo, que está sentado ressuscitado à direita do Pai.